Olá, pessoal. A aula de hoje ela tem relação com o trabalho final de vocês. Então, a gente vai entender esses principais indicadores ou indicativos de desempenho que existem na hotelaria. Vê, esses indicadores, eles são muito utilizados por um profissional chamado Revenue Management, que infelizmente eu não tive a oportunidade de falar para vocês em aulas passadas desse profissional. Revenue Management ele é traduzido como gerenciamento de receitas, tá? Então, é um conjunto de estratégias que visa maximizar as receitas hoteleiras. Ela surge mais ou menos na década de 80 nos Estados Unidos e surge com as companhias aéreas. O objetivo era justamente flutuar as tarifas de passagem para maximizar o lucro, tá? Para aproveitar a oferta o melhor possível e maximizar o lucro. E aí, rapidamente, essas estratégias chegam também na hotelaria. Na década de 90 e aí início dos anos 2000, essas técnicas de RM começam a chegar ao Brasil. Atualmente, existem softwares de RM voltados para a flutuação de tarifa. Então, é muito comum, por exemplo, o meio de hospedagem atingiu uma ocupação de 50% a 60%. Vamos flutuar a tarifa para cima, sei lá, em 15%, em 20%, e aí vão sendo estabelecidas essas regras. Conforme aumenta ou diminui a procura pelo meio de hospedagem, aumenta ou diminui a taxa de ocupação hoteleira, que daqui a pouco a gente vai entender melhor o que é e como funciona, essas tarifas elas vão flutuar para cima ou para baixo. Mas também é muito importante sempre a gente estabelecer limites, principalmente um limite para a tarifa flutuar para baixo. Porque, como a gente vai entender, não é bacana flutuar muito para baixo a tarifa, tá? Porque aí a gente deixa o cliente ciente de que aquele hotel ele pode ser muito mais barato. E isso é ruim para o meio de hospedagem. E aí vê, um desses indicadores é o que a gente chama de fair share e market share. Market share é muito comum da gente ver por aí em administração se falar em market share, né? O market share é a participação de mercado. Entender quanto de participação do mercado o meu meio de hospedagem tem. E fair share é a fatia justa de mercado. Essa fatia justa, ela considera a quantidade de oferta que o meu meio de hospedagem tem e a quantidade de oferta que os meus concorrentes têm. Então, o primeiro passo para a gente entender tanto o market share como o fair share é entender que o mercado ele vai ser composto por concorrentes que tenham características similares com as suas. Como a gente falou muito ao longo dessa disciplina, nem todo meio de hospedagem é concorrente entre si. Então, não dá para você pegar, por exemplo, o Vila Galé e dizer que o Intercity é concorrente do Vila Galé só porque eles estão no mesmo município. Veja que a proposta de oferta deles é totalmente diferente. Então, o Intercity não é um concorrente para o Vila Galé, tá? E aí você vai ter concorrentes para o Vila Galé, por exemplo, em Pojuca, mas você não vai ter no Cabo, ok? Então, o primeiro passo é esse, é você traçar quem é a sua cesta competitiva. E aí, quando você entende quem é a sua cesta competitiva, você vai pegar a quantidade de UHs que cada um desses seus concorrentes tem. Depois, você vai comparar com o número de UHs que você tem, que o seu hotel tem, tá? E também você vai pegar a quantidade de UHs que foram vendidas por toda essa cesta competitiva e que foram vendidas especificamente por você. Tá? Eu vou passar aqui só para vocês verem um exemplo, que aí eu acho que fica mais fácil de entender vendo o exemplo. Então, vamos imaginar o seguinte: você está gerenciando um meio de hospedagem que tem 150 UHs. Vamos imaginar que o seu set competitivo, ou seja, os meios de hospedagem que estão concorrendo diretamente com você, né? Vamos imaginar, só para a gente ilustrar melhor, que você tenha um set competitivo de 4 meios de hospedagem, tá? E aí, ou seja, o set competitivo vai ser 4 mais você, né? Vão ser 5 meios de hospedagem que estão atuando naquele mercado específico. E aí vamos imaginar que esses 5 meios de hospedagem, eles formam uma oferta total de 1.200 UHs, tá? Tem 150 UHs que é do hotel que você gerencia e, sei lá, vai ter
300 de outro hotel, vai ter 400 de outro, e assim por diante. E somando todas essas UHs, vai dar 1.200, ok? E aí, vamos imaginar que a gente quer calcular o market share e o fair share em um dia específico, tá? Vamos imaginar que a gente quer calcular, não sei, do dia 20 de janeiro. Eu quero entender no dia 20 de janeiro qual era a minha fatia justa de mercado e qual era o meu market share. Veja que a fatia justa de mercado ela vai ser sempre igual, porque ela se baseia na oferta hoteleira que existe, a não ser que algum concorrente seu ou você faça uma reforma que aumente a quantidade de UHs. Mas se isso não acontecer, o fair share ele vai ser sempre o mesmo, tá? Então, para calcular o fair share, o que é que eu faço? Eu pego a quantidade de apartamentos que eu tenho, de UHs que eu tenho, e divido pela quantidade total de apartamentos que existem naquela cesta competitiva. E aí, vê, nesse exemplo, a gente tem 150 UHs no meu hotel e 1.200 no total. Isso vai dar um fair share de 12,5%, tá? Ou seja, a minha fatia justa de mercado, né? Essa é a minha fatia justa. Se eu vender 12,5%, eu estou vendendo igual aos outros, porque essa é a minha fatia justa de mercado. Aí no market share, a gente pega a quantidade de apartamentos vendidos. A quantidade de apartamentos vendidos por você e pela concorrência. Vê que para você calcular o market share é mais difícil do que você calcular o fair share. Por quê? Esses dados de oferta de UHs, eles têm na internet. Então, se eu quero saber a quantidade de UHs que existe no Vila Galé, é bem possível que eu consiga localizar isso na internet, tá? Agora, a quantidade de apartamentos que o Vila Galé vendeu no dia 20 de janeiro, aí é mais difícil de saber, né? Aí você teria que estar trabalhando lá, ou teria que conhecer alguém de lá, né, que trabalhe lá para passar essa informação para você, tá? Enfim, né? Então você pega essa quantidade de apartamentos que você vendeu e o total de apartamentos que foram vendidos pela sua cesta competitiva. E aí você divide. E aí vê que nesse exemplo você tem um market share de 13 e um fair share de 12,5. Para você entender se o seu desempenho está sendo bom em comparação com seus concorrentes, você pega o market share e divide pelo fair share. Nessa divisão, se o número der superior a 1, significa que o seu desempenho está superior à média dos seus concorrentes, tá? Você conseguiu pegar uma fatia de mercado um pouquinho maior do que os dos seus concorrentes. Se der inferior a 1, aí é o contrário. Significa que algum concorrente seu pegou um pedacinho da sua fatia de mercado. E se der exatamente igual a 1, significa o quê? Que a sua fatia de mercado está sendo igual à sua penetração, digamos assim, no mercado, tá? Então, uma coisa vai ser igual à outra. E assim, é importante também dizer, né? Vou voltar aqui só um pouquinho para dizer. Isso a gente chama de índice de desempenho, quando se pega o valor do market share e divide por fair share. É índice de desempenho, tá? Vê que esse indicador que a gente viu, fair share, market share e índice de desempenho, é um indicador que ele compara o desempenho do seu meio de hospedagem com os concorrentes. E aí, os indicadores que a gente vai ver a partir de agora, eles são indicadores mais internos, que eles acabam sendo usados com muita frequência pelo gestor hoteleiro, né? Um desses indicadores bem importante é a tarifa média, ou a taxa média diária, enfim, as pessoas chamam de várias formas, né? ADR é a sigla que se usa para denominar esse indicador que é muito importante para a hotelaria. E é ADR porque é o termo em inglês, Average Diary Rate, tá? Isso é o que significa a sigla. E ele é muito fácil de ser calculado. Você pega a receita total dos apartamentos vendidos em um determinado período e a quantidade de apartamentos que foram vendidos. Então, vamos imaginar, só seguindo o exemplo aqui desse slide, que a gente está falando de um meio de hospedagem que tem 150 apartamentos. Se você quiser saber a tarifa média de um dia, você vai pegar a receita total desses apartamentos vendidos e dividir por 150. Se você quiser saber de uma semana, aí vê. Aí não dá para ser 150, porque você vai ter que multiplicar 150 por 7. Cada dia, o meio de hospedagem vai ter 150 UHs, né? Então você tem que multiplicar. Aí vamos ver esse exemplo aqui para ficar mais fácil. Aqui a gente tem 4 dias, tá?
Vê, temos 4 dias aqui, né? E vê que a ocupação, ela não foi de 100%, né? Aqui a gente tem, ó, 110 apartamentos vendidos, 117 e assim por diante, ok? Né? Então, a gente vai pegar o número total de apartamentos vendidos, né? E vai pegar a receita, ok? E aí é muito simples, a gente soma aqui as receitas, né? E soma a quantidade de apartamentos vendidos em cada dia, tá? E aí, a partir desta divisão, é que a gente vai chegar ao valor da diária média, tá? Lembrando que se a gente tivesse tido uma taxa de ocupação hoteleira de 100% nesses 4 dias, seria até mais fácil o cálculo, que a gente pegava 150 e multiplicava por 4, tá? Existem alguns desafios que o gestor hoteleiro ele enfrenta para conseguir aumentar a diária média. E aí, por que que eu gosto de dizer isso? Porque é muito comum o gestor hoteleiro ele ter como uma estratégia do seu. Ele traçar um planejamento estratégico, né? A gente já conversou muito sobre planejamento estratégico, e ter como uma das suas metas de planejamento estratégico aumentar a diária média, tá? Então, às vezes, o gestor hoteleiro diz assim: ah, não, a gente está agora em 2026, né? Ah, não, no ano de 2026, no final do ano de 2026, eu quero ter uma diária média, sei lá, 5% superior à minha diária média de 2025, né? Então, ele vai traçar uma série de estratégias para fazer coisas que aumentem essa diária média. Mas existem alguns problemas, né? Existem alguns desafios, digamos assim, né? Um desses desafios é a perecibilidade. A gente sabe que qualquer UH que não é vendida, ela não pode ser estocada para ser vendida no futuro. Então, sempre que você deixa de vender, você está perdendo aquilo ali. Também existe o que a gente chama de desperdício de serviço, né? Um termo que a gente acabou não trabalhando, mas que é muito importante, que é diluição. O que é a diluição, gente? Diluição é o seguinte: você deixa de ganhar dinheiro, né, porque você não consegue aproveitar bem a sua demanda hoteleira, a sua oferta hoteleira. Vamos imaginar o seguinte: é, um grupo entra em contato com você, né? Por exemplo, uma empresa entra em contato com você e diz assim, ó, eu quero alugar 50 apartamentos para o período de Tiradentes, né? Digamos, para o feriado de Tiradentes. Mas aí, quando você vai olhar na sua matriz, né, quando você vai olhar no seu software, no seu PMS, você vê que no período de Tiradentes não tem 50 apartamentos. Às vezes tem, sei lá, 47, 48, tá? E aí vê, muitas vezes você está deixando de ganhar muito dinheiro, né, por conta de um ou dois apartamentos ali que você vendeu, às vezes, para uma pessoa que vai passar um dia, né? Então é aquela história, né? Na gestão hoteleira, a gente tem que saber que os clientes eles não são todos iguais. A verdade é essa. Existem clientes que vão trazer mais dinheiro e aqueles que trazem menos. Então, cabe ao gestor hoteleiro e ao profissional também de RM de perceber essa diluição, de perceber quando há um desperdício de oferta ou um desperdício de serviço, tá? Às vezes, por conta de um UH que você reservou por um dia, 2 dias, você deixa de fazer um negócio gigantesco. Então, você identificar isso e tentar resolver isso é bem importante. Também existe dificuldade em determinados tipos de serviço hoteleiro. Não diria nem tipos de serviço hoteleiro, mas em determinados equipamentos hoteleiros. Por exemplo, quando você tem um meio de hospedagem, que é um meio de hospedagem super econômico, você aumentar a diária média muitas vezes pode ser difícil, porque a característica daquele meio de hospedagem é justamente ter um valor baixo. Então, para você ter estratégias para aumentar, às vezes é algo que é muito complicado, tá? Depende muito do segmento de mercado que você está lidando. Outra complicação também para aumentar a diária média é concorrência desleal. Muitas vezes, dentro daquele seu set competitivo, tem concorrentes que praticam preços que são preços irreais, tá? E aí isso faz com que a diária média do segmento acabe caindo, porque você vai se ver forçado a derrubar essa diária média para ser mais combativo, digamos assim, frente ao seu set competitivo, né? A sua cesta competitiva. Outro indicador muito importante é a ocupação média.
Ele é o único indicador dos principais de hotelaria que é porcentagem. E ele também é muito fácil de calcular. Você pega o número total de apartamentos vendidos no hotel e divide pelo número total de apartamentos disponíveis. E aí vê que ele vai dar 0, alguma coisa, justamente porque é porcentagem, tá? E aí, um aspecto muito importante desse indicador é que ele não fala de receita, ou seja, ele não fala de lucro, que é algo que é muito importante para o gestor hoteleiro. Como a gente já viu ao longo da disciplina, o gestor hoteleiro, muitas vezes, ele tem que lidar com interesses conflitantes. Ele tem que satisfazer os investidores, ele tem que satisfazer o hóspede, e às vezes esses interesses eles entram em choque, né? Então, por isso que muitas vezes na hotelaria a gente acaba enfatizando mais indicadores que têm a ver com receita, que têm a ver com dinheiro, do que indicadores como a ocupação hoteleira. E por que isso acontece? Às vezes, você pode ter um meio de hospedagem que está com ocupação hoteleira muito alta, mas que está, por exemplo, com ADR baixa. Ou seja, você está com ocupação, você está com o hotel cheio, mas as pessoas estão pagando pouco para ocupar esse hotel. Isso é um problema. O gestor hoteleiro ele não quer necessariamente encher o hotel. O que o gestor hoteleiro vai querer é maximizar o lucro. Podem ter certeza disso. Por quê? Às vezes um hotel cheio significa que você está utilizando muitos recursos que você tem disponíveis. Uma UH que ela está sempre sendo ocupada significa uma UH que você vai gastar mais dinheiro com manutenção, por exemplo. Manutenção de tudo, de ar-condicionado, de frigobar, você vai ter que estar substituindo com mais frequência o enxoval e assim por diante. Então, significa um desgaste. Se você consegue ter um lucro alto com a taxa de ocupação média, né, é um bom indicador, pode ser um bom indicador. Lógico que um bom gestor ele vai olhar assim e vai pensar: nossa, eu estou tendo um lucro grande e não estou ocupando muito meu hotel. Imagina se eu ocupar mais o meu hotel, aí é que o lucro vai crescer mesmo, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é que a ocupação, só esse indicador em si, não diz muita coisa sobre o desempenho, tá? E não é o objetivo principal. Algumas pessoas elas acabam confundindo a ADR com o RevPAR. Ao meu ver, o RevPAR ele é um indicador muito mais interessante do que a ADR. E por quê? Vê. Primeira coisa, né? O que danado é RevPAR, esse nome? RevPAR é receita por apartamento disponível. E aí eu vou voltar para a diária média só para que vocês consigam comparar isso melhor. Aqui na diária média, veja que a gente divide a receita total pelo número de apartamentos vendidos. A gente não divide pelo número de apartamentos disponíveis. A gente divide pelo total de apartamentos vendidos, tá? Então, se você tem 150 apartamentos, você pega a receita e divide por 150. Você vai estar calculando o RevPAR e não a diária média. A não ser que o seu meio de hospedagem tenha vendido todos os 150, né? Porque também existe esse detalhe que é bem importante. Muitas vezes o RevPAR ele pode ser igual à diária média. Isso vai acontecer única e exclusivamente quando você tem uma taxa de ocupação hoteleira de 100%, tá? Então, vê, essa segunda fórmula, para mim, ela faz mais sentido, porque ela diz exatamente o que significa RevPAR, que é receita por apartamento disponível. Então, em cima, é a receita total dos apartamentos que foram vendidos, num dia, em uma semana, em um mês, etc., dividido pelo número de apartamentos disponíveis no hotel, tá? Mas a gente pode calcular o RevPAR também com uma conta simples, que é a multiplicação da ADR pela OCC. E aí veja que nesse caso, nesse exemplo, a gente tem exatamente o mesmo valor. Às vezes, quando a gente faz essas duas contas, dá uma pequena diferença de valor que está mais relacionado mesmo à aproximação. E aí um detalhe também é que muita gente hoje usa essa sigla dizendo assim, net e RevPAR. E aí como é que você deve entender esse net e RevPAR? É quando são considerados todos os custos de distribuição, todos os custos que você tem para comercializar aqueles apartamentos. Então, você tira esses valores da receita, tá? E aí você divide, digamos assim, por uma receita. Você pega uma receita mais líquida, tirando tudo que você gastou, e divide pelo número de UHs disponíveis. Ok? Da mesma forma que a gente faz o fair share e o market share, pode ser feito também o RevPAR de mercado.
E aí você pode perguntar, mas professora, como é que a gente vai saber o RevPAR dos concorrentes? Atualmente, existem relatórios de gestão hoteleira que são publicados anualmente que colocam essas médias, tá? Então, eles não colocam de todos os lugares, mas colocam nos principais estados. Então, de Pernambuco tem. Na verdade, quando a gente vê o RevPAR de Pernambuco, é de Recife, sabe? Porque eles pegam alguns hotéis de Recife e fazem esse cálculo. Mas eu acredito que já é um indicador que dá para se levar em conta e que dá para você ter uma ideia. E aí, da mesma forma do fair share e do market share, é só você dividir um por outro. Tá? Então, se você pega o seu RevPAR e divide pelo RevPAR de mercado, e esse valor der superior a um, isso significa o quê? Que você está ganhando no mercado. Se der inferior, significa que você perdeu. Se der igual, significa que você está na mesma. A sua oferta e a oferta dos concorrentes foram vendidas igualmente, tá? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, podem usar o Classroom para me perguntar, tá bom? Um abraço a todos e até breve.